Ao completar 45 anos trabalhando no rádio e na televisão, a comemoração vai ser no dia de homenagens aos melhores do ano de 2022. A todos aqueles profissionais, autoridades, personalidades que se destacaram neste ano de 2022. Então estamos já preparados. A festa que vai acontecer no dia 25 agora do mês de junho, né? Nós tivemos aí hoje conversando com vários amigos, né? E o doutor Ibrahim trouxe em pauta o assunto do dia. E o assunto do dia é, doutor Ibrahim? Assunto do dia, vamos buscar então relutar sobre a democracia, né? Fiquei sabendo da decisão do STF, né, de que o deputado Francisquini foi cassado de volta. Eu acho que estão incorrendo, na realidade, em erro. São 427 mil votos de eleitores que votaram no Francisquini. Isso deve ser respeitado. Aí o STF fala em democracia. Mas que tipo de democracia é essa que está sendo usada no STF? Está contrariando os 427 mil votos de eleitores paranaenses que votaram no deputado? E, infelizmente, eu acho uma situação terrível na realidade. Isso é uma quebra da Constituição. Estão rasgando a Constituição na realidade, né? O motivo da cassação, o senhor lembra, doutor? O motivo foi acusado de fake news. Mas fake news do quê? Só pelo fato de você registrar e falar alguma coisa sobre as urnas eletrônicas? Eu acho que se nós temos o direito de ir e vir, de se expressar, tem que ser respeitado, na minha opinião. Doutor Ibrahim vai receber a homenagem Melhores do Ano. É um advogado de respeito, destacado pelo seu trabalho em todo o estado do Paraná, no sul do país. É comerciante e é o presidente da Associação dos Comerciantes do Centro de Curitiba e do Terminal Guadalupe, que é o principal terminal de ônibus da capital do estado que atende a região metropolitana. Doutor Ibrahim indicou mais 3 ou 4 pessoas que merecem esse título. E nós, jornalistas do Jornal em Destaque, da TV 3 é Paraná, da TV CAN e da TV Sebras, damos essa liberdade a pessoas indicadas de indicar mais alguém. Quem são os seus indicados, doutor? Os indicados são amigos meus, pessoas realmente do setor público. O doutor Mikalovski, é delegado da Polícia Federal. O doutor Wallace, que é do 6º Distrito da Polícia Civil, né? E a Adriana Araújo, que faz parte da televisiva, inclusive ela é jornalista e apresentadora de TV. Muito bem. Doutor Rodrigues, aproveitando esse momento aqui, por favor aqui, doutor Rodrigues, um minutinho, né? Senta um minuto aqui, eu sei que o senhor está com hoje mais uma... Doutor Rodrigues, atual situação do país. Lembrando que o doutor Rodrigues, o professor Rodrigues, está entre os melhores do ano de 2022. Vai receber a sua homenagem no dia 25 deste mês, num grande encontro de personalidades, de autoridades, e o professor Rodrigues vai receber a sua homenagem então. Num resumo, num rápido comentário, o país, o nosso Brasil, no momento, como é que está na sua opinião? Olha só, o Brasil, por óbvio, né, faz parte de um contexto mundial dos 5 continentes e dos aproximadamente 200 países, e que foi pego por 2 situações absurdas, né? Primeiro, a pandemia, 2 anos, e a guerra na Ucrânia, e aí afetou. Primeiro, aquela coisa do fica em casa a economia, a gente vê depois, arrebentou com o mundo isso, né? E agora... A Ucrânia, por exemplo, é o 3º maior produtor mundial de grãos, e sem contar ainda que a Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e de fertilizantes. Tudo isso acarretou. Os Estados Unidos não tinha inflação de 10% há quase 100 anos. A Alemanha, desde a Segunda Guerra Mundial, né, fim da Segunda Guerra Mundial, que não tinha inflação de 8% ao ano. Então a Europa está arrebentada. O mundo inteiro, e o Brasil, por incrível que pareça, é o único país hoje que cresce.
Todos os economistas disseram, no ano passado e no início desse ano, que o Brasil entraria em recessão. Quais foram os números dos últimos 3 meses? 1% de crescimento. Você pegou ontem o Banco Mundial, ontem já prevê um crescimento para esse ano entre 1,6% e 2%. O que ninguém previu isso, né? O ministro Paulo Guedes recentemente esteve em Davos e disse, né, em Davos que o Brasil ia surpreender o mundo. E está aí, a surpresa está aí. O país crescendo, com grandes obras, né? Aqui no Paraná, por exemplo, vai ser entregue até o mês de setembro a segunda ponte, Brasil e Paraguai. Você veja que a primeira ponte foi feita lá nos anos 70, né? Ainda governo Geisel. Agora faz-se a segunda ponte e já está em fase final de projeto e de licitação para a construção da terceira ponte lá em Porto Murtinho. Sem contar ainda, né, a segunda via lá das cataratas. Isso para ficar no Paraná, né? E até dezembro também a conclusão da Norte-Sul, né? Que integra o Brasil, Santos com o porto de Itaqui, lá no Maranhão, e pela primeira vez desde que o país existe, lá há mais de 500 anos, colocar soja pelo Oceano Pacífico, diminuindo em 2/3 o tamanho, né? Para entrega. Então, o país está indo muito bem, sim, dentro desse contexto mundial, o país está muito bem. Muito obrigado ao professor Rodrigues. Eu vou deixar aqui uma pergunta rápida com respostas rápidas. Esta mesma pergunta para o Dr. Ibrahim e também para o professor Rodrigues. O maior adversário do presidente Bolsonaro, desde que assumiu o governo, foi a Rede Globo de televisão. Os motivos eu não vou entrar aqui em detalhes, mas foi muito claro. O maior adversário do presidente Bolsonaro foi a Rede Globo, cada um com seus motivos. Mas eu percebi que de 18 dias para cá, a Rede Globo mudou seu comportamento. Me parece que está cedendo um espaço muito grande ao presidente Bolsonaro, inclusive divulgando abertamente as suas ações. Doutor Ibrahim, o senhor acha que houve uma boa conversa, esta conversa intermediada pelo Fernando Collor de Mello entre Rede Globo e presidente Jair Bolsonaro nessa reta final aí das eleições? É bem possível que tenha havido isso aqui. Infelizmente, diga-se de passagem, que a Rede Globo, como tem sido tendenciosa, tem evitado, na realidade, todas as realizações do governo atual para impedir, como se fosse uma oposição, fazendo política de oposição, em vez de fazer o crescimento, a política de crescimento, mas sim de desestruturação da política Bolsonaro. E daqui para frente, o senhor acha que muda? Eu acredito que vai mudar. Deve mudar porque o povo brasileiro quer essa mudança. A atitude do brasileiro está mudando para patriotismo. Necessitamos de gente patriota. O Brasil precisa de gente com coragem que defenda a sua terra. Eu digo sempre, viva o Brasil, Deus acima de todos. Professor Rodrigues, a mesma pergunta. O senhor acredita numa mudança de comportamento da Rede Globo Televisão e numa possível conversa entre Fernando Collor de Mello, que é um dos diretores presidentes de uma afiliada da Rede Globo Televisão no Brasil, lá em Alagoas, se não me engano? O senhor acredita que houve uma conversa agora amigável entre a Rede Globo de 18 dias para cá e Jair Bolsonaro? Olha, o projeto da Rede Globo era derrubar o Bolsonaro no primeiro ano. Depois, quando veio a pandemia, só faltou eles dizerem, graças a Deus. Aliás, o Lula disse, né? Ainda bem que tivemos uma pandemia, né? Pois é. Mas o problema dos irmãos Marinhos chama-se mês de agosto. Dia 21 de agosto vence, né? Vence a concessão. Então, de quem é a iniciativa de encaminhar para o Congresso a renovação? Do presidente da República. Agosto. Ou seja, daqui a 2 meses, né? Então, o nome disso é renovação. Muito obrigado, professor, e parabéns aí. Obrigado. O senhor vai receber uma homenagem justa, com muitos critérios,
para que possamos, dessa forma, homenagear realmente os melhores do ano de 2022. O senhor faz parte desta relação, o senhor faz parte desta lista e me sinto honrado de dizer que eu comecei este evento em 1977 em Curitiba e que até hoje é tido como um evento de muita credibilidade. Por isso, estou homenageando o Dr. Ibrahim, ou seja, os nossos jornalistas, o Jornal em Destaque, TV 3 é Paraná, TV CAN e TV Sebras. E o senhor é um deles. Parabéns mais uma vez, viu? Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço a honraria, a homenagem e fico muito agradecido. Muito obrigado, professor. Obrigado. Bom, é mais um trabalho das nossas TVs aqui, todas unidas, de Curitiba, do café mais antigo da capital do estado, fundado em 1958, o Café Avenida, repórter Cândido de Oliveira.